Boa noite a todos, que a paz divina do Mestre Jesus esteja nos nossos corações agora e sempre. Hoje nós temos a presença aqui do nosso querido amigo João Carlos, muitos anos nessa casa, um trabalhador aqui, né, para quem se lembra, os mais antigos aí. A gente até comentava ali como que a gente deu coro aqui nas obras do centro. Então, Joãozinho, um amigo querido, fraterno, um irmão mesmo nosso. E ele vai nos falar na noite de hoje sobre há muitas moradas na casa de meu pai, capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Antes da gente passar a palavra para ele como de praxe, a leitura de uma parte do Pão Nosso, que hoje a nossa Samanta vai ler para nós. Pode ser em pé aqui na frente, de frente para eles. Às vezes, eu digo, não sei se pode ficar com uma situação difícil, depois eu não quis saber os médicos das obras do corpo. Mas eu vou levar mal. Eu sou fã de renovação da sociedade comum para nova universidade de colaboração. Há muita gente informada como futuramente tem muitas pessoas que querem desenvolver a favor da qualidade. É indispensável contudo, porque o estado de Cristo não quando instrumento uma medida básica, igual que a primeira parte do procedimento indígena. Não será afastando de gente, necessário colaborar, colaborar. No serviço do Evangelho, atendendo os valores e os valores. Muitas calculações constitucionais e muita cidade única podem ser funcionários do Espírito e realmente formar. Todavia, nós, que desejaremos unicamente na misericórdia do Senhor, aprendamos, continuamos, para a expansão pessoal da nossa. Obrigado. O barulho do ventilador atrapalha um pouco, mas da próxima vez eu vou te botar no microfone. Né? Não pensei nisso na hora. Como ela está iniciando, né, estreando na página, a próxima vez a gente bota ela no microfone. Então nós já anunciamos, né, a palestra do João Carlos. Vai nos falar sobre muitas moradas na casa do meu pai, que Jesus possa abençoá-lo através do seu mentor espiritual. Nós aqui que estamos no salão também possamos entender, aclimatar a mensagem que ele vai nos trazer de mais um tema tão importante, seguindo como nós estamos aí no Evangelho segundo o Espiritismo, a cada semana trazendo um tema dessa obra fantástica, que nossa Mãe Maria Santíssima, Mãe de todos nós, envolva o nosso querido amigo João Carlos, o seu manto de amor e bondade a todos aqueles que estão aqui no salão, que estão nos acompanhando aí pelas mídias sociais. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, que bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. E assim, com essa prece, nós damos por aberta a primeira parte do nosso trabalho. Muita paz a todos, com a palavra do nosso querido irmão João Carlos. Boa noite. Samanta fez uma página ali, Samanta, né? Exatamente igual eu fiz um tempo atrás, quando eu comecei aqui na mocidade, e eu fiz igual você fez, né? Li baixinho, coloquei o livro assim na frente, e depois a gente vai, né, acostumando, é assim mesmo. Mas foi top, parabéns pela coragem, que tem que ter coragem para vir aqui, tá, gente? Até hoje o coração da gente acelera quando vem aqui, né? Então o nosso tema já foi falado aí,
falar muitas moradas na casa do meu pai. Antes de eu entrar na parte espiritual, que está aqui no quadro, né, que a gente vai aprofundar um pouquinho nosso estudo, aproveitar hoje, né, esse dia de reflexão, né, para os católicos, e acaba se estendendo para todo mundo, né, porque é um dia após o feriado, muita gente ainda está chegando, né, está trabalhando, mas está naquele clima ainda pós-carnaval, e no Brasil, né. Eu queria lembrar aqui o seguinte, quando a gente olha para o céu estrelado à noite como de hoje, por exemplo, a gente consegue enxergar, pelos que os cientistas ensinam para a gente, mais ou menos 8.000 estrelas, de 6 a 8.000, depende da pessoa. Se eu for contar, mais ou menos essa quantidade aí. Tem gente que consegue até mais um bocadinho. Acho que a gente está vendo. E aí vem uma pergunta para a gente. Quantas estrelas existem no universo, né? Eu estou falando isso porque a gente começar a entender a grandeza de Deus, né? Como é o Criador de tudo. Então, para a gente fazer uma comparação, vamos supor que eu pego um balde de lavar roupa, né? Vou na praia, qualquer uma, né? Encho aquele balde de areia da praia, trago para aqui para o EDAC, né? Coloco o balde aqui. O pessoal fala, não tem ninguém fazendo nada aqui, ninguém está trabalhando. Vamos contar quantos grãos de areia tem nesse balde? Quantos vocês acham que vai dar, mais ou menos? Muito ou pouco? Bastante, né? É incalculável. E aí já não dá, vai ser um número que a gente não vai saber nem. Tem um número, mas a gente não vai saber falar esse número qual é. Concorda comigo? Mas isso vai existir, porque quando terminar tudo aqui, a gente vai ter contado ali. Mas vamos supor que eu estou um pouco mais animado, eu pego aquela reta escavadeira, carrego uma caçamba de caminhão, cheio da mesma areia, lá nas praias, trago para cá, jogo aqui na frente do centro e falo, pessoal, ninguém está fazendo nada mesmo, vamos contar quantos grãos de areia tem. E aí? Talvez até mais, né? Vai dar um número limitado, né? Porque vai ser só aquela areia ali. Então, se eu contar todos os grãos de areia que existem em todas as praias do mundo, que a gente conhece e que a gente não conhece, mas as praias da areia do deserto, dos desertos, para a gente ter ideia, só no deserto de Saara, ele é comprido, né, no norte do Saara, ele é maior do que o Brasil. É um deserto no norte da África maior do que o Brasil. Tamanho do Brasil, mais ou menos. Mais de 8 milhões de quilômetros quadrados. Se eu pegar aquela areia todinha das praias e contar, não vai dar a quantidade de estrelas que existe no universo. Então já é para a gente começar a pensar na grandeza que é o universo. A gente enxerga só essas aí do céu, mas além delas tem muito mais. Então, os antigos, né, na antiguidade, as pessoas olhavam para o céu e queriam saber, alguns nem ligavam, achavam bonitas as estrelas, de vez em quando caiu um meteorito, uma estrela cadente, e aparecia lá um fenômeno climático qualquer, um eclipse, e as pessoas ficavam se perguntando, o que é isso, né? Como que é isso, até onde isso vai? E nunca tinha resposta, porque a ciência não tinha o desenvolvimento necessário para explicar para a gente. A gente tinha teoria, cada um acreditava numa coisa, né? Cada povo, cada mitologia, eles acreditavam num tipo de explicação daquela região onde eles viviam. Até que mais ou menos no final da Idade Média, né, o início da Idade Moderna, surgiu um cientista chamado Galileu. Esse Galileu, ele era danado. Ele falou que não é porque se acreditava naquela época, que a gente vê o sol todo dia nascendo no leste, não é isso? E se pondo no oeste. Não é assim? Ele nasce no leste e põe lá para o oeste. E a gente pensa que é o sol que está girando, não é isso? Ele nasce, faz essa volta toda no céu, some e depois reaparece lá. Não dá a impressão que é ele que está rodando em volta da gente?
Então as pessoas antigas pensam, bom, o Sol gira em torno da gente, ele some lá e aparece aqui. Era o normal. Os deuses egípcios, né? Os deuses da mitologia egípcia, era baseada todo isso aí, na história do Sol. O Sol era o deus Ra, né? Um deus importante. Quando ele se punha, todo mundo ia para casa, ninguém podia sair na rua. No Egito Antigo, porque só quando o deus Ra estava tomando conta da gente que a gente podia sair na rua, só durante o dia. Deu a noite, ninguém podia sair na rua. Vocês veem a importância da mitologia. Até que isso foi passando, essas ideias foram passando também, a mitologia ficou para a gente, né? Então um homem chamado Galileu, ele falou então que não era não. Ele fez observações, ele falou que era a Terra que girava em torno do Sol, porque o Sol era muito maior que a Terra. Ele fez cálculos matemáticos e falou, não, isso aí está errado. Aí, como a igreja, na época, era poderosa, e a palavra da igreja era a palavra final, mandaram chamar ele lá. Falou, ó, vem cá, o que você está divulgando aí, seus escritos aí? Ah, eu estou falando isso. Então, você vai voltar atrás. A partir de hoje, você vai falar que é o Sol que gira em torno da Terra, e não a Terra está girando em torno do Sol. Senão, você vai ter que encontrar os ensinamentos da igreja. Qual igreja? Né? A igreja cristã da época. Aí dizem que ele falou, então tá bom, para não ser queimado na fogueira, o que ele falou? Então tá, beleza, concordou. Dizem que quando ele foi saindo da porta da sala, onde ele foi ali apertado, né, pelos bispos e tal, ele olhou para trás e falou assim, mas que gira, gira, e saiu correndo. Diz que ele está correndo até hoje, se fosse pego. Então, a Terra gira em torno do Sol. Então o Sol, na verdade, ele inventou o primeiro instrumento que consegue ver mais longe. O instrumento que ele inventou chamado luneta. Foi ele que inventou. Ele pegou lá umas lentes, num tubo, e pelos estudos dele, né, daquilo ali, conseguiu ficar observando os planetas, estrelas, a Lua, né, e fez muitos experimentos e comprovados, né. Aí, alguns anos depois, um cientista inglês chamado Isaac Newton, né, ele conseguiu melhorar mais. Ele transformou a luneta, que era mais simples, num telescópio. Aí ele usou espelhos de refração, conseguiu enxergar mais longe, comprovando que existia muito mais estrela do que a gente podia ver. Então, quer dizer, o conhecimento foi aumentando. O universo, que naquela época para nós era só isso que a gente via, foi se expandindo. Foi expandindo, né? Com conhecimento científico. E esse conhecimento foi assim mais ou menos ficando, então se acreditou então que existia milhões de estrelas, esse conhecimento foi sendo assim comprovado pela física, pela matemática, pela observação, pelo empirismo que chama, né? Observação das coisas, pelos telescópios que foram se aprimorando cada vez mais. Então se descobriu que a gente, né, fechou ali, que a gente tinha 7 planetas naquela época, né? E que a gente tinha milhões de estrelas, e o Sol era só mais uma estrela. Então isso foi importante para a gente ter certeza que o Sol não é aquela principal, não. O Sol é uma estrela das menores ainda. O problema é que ele está mais... O problema não, né? Para nós é bom que ele esteja mais próximo, então a gente vê ele maior, não vê ele como aquele ponto à noite cintilando. É só por isso que a gente enxerga ele aquela bola, né? Assim como a Lua, que é pequenininha, a gente enxerga grande também, porque ela está mais próxima. Então, esse conhecimento foi, a física, a matemática, a astronomia, foi se organizando e comprovando essas coisas. Até que em 1930, mais ou menos, um cientista inglês chamado Edwin Hubble, ele descobriu que não existe estrela só próximo da gente, que existe estrela longe, em outros lugares do universo. Esses lugares chamam de galáxia. Então existe a nossa galáxia, onde tem as estrelas mais próximas de nós, mas existe um espaço vazio, e depois desse espaço existe outra ilha de estrela, outra galáxia. Aí ele foi descobrindo que existe uma, duas, são milhões de galáxias. Hoje, os telescópios mais avançados já descobriram, e cada galáxia, gente, cada ilha de estrela dela tem bilhões de estrelas, e cada estrela é um Sol. E os sóis geralmente têm planetas em torno. Então imagina a quantidade de sóis que tem cada estrela e quantos planetas tem, além dos nossos que a gente conhece aqui, né? Perto do nosso sistema solar. Então foi descoberto que o universo é muito maior do que a gente imaginava. Mas agora
alguns anos atrás foi lançado um telescópio, né, James Webb, que é o mais moderno que tem, que ele está conseguindo enxergar assim, estrelas e galáxias, mas tão longe, é tão incrível, que parece que o universo não tem fim. Aí eu venho para o livro A Gênese de Allan Kardec, que eu falei que tem, né? Na bibliografia tem o Livro dos Espíritos, que a gente vai citar, e a Gênese. Então, nesse livro Gênese, que é pouco estudado pelo Espiritismo, né, no movimento espírita, porque tem umas partes lá científicas que o pessoal não gosta muito, né? Mas tem umas partes mais simples que é bom de ler. E ele diz o seguinte, se eu sair nesse instante, está lá uma mensagem do Espírito Galileu, desse que eu citei aí, esse Espírito, já 300 anos depois, ele deu essa comunicação ali para Allan Kardec. Então ele comunica o seguinte, que se eu sair da Terra, viajar em direção em linha reta, toda a vida, por exemplo, um dia, 1 ano, 10 anos, 100 anos, 1000 anos, continuar viajando, né? 100 mil anos, 10 mil anos, 100 mil anos, 1 milhão de anos, em qualquer direção que eu for, ele diz o seguinte, que eu não vou ter dado um passo no universo. Para a gente ficar meio... E está lá no livro Gênesis, depois vocês conferem lá, Allan Kardec recebeu essa comunicação. E tem também uma definição do universo interessante da Idade Moderna, que diz o seguinte, que o universo é um círculo, cujo centro está em toda parte, e cuja extremidade não está em parte alguma. Então a gente começa... Né? Você vai refletindo sobre essas coisas, vai refletindo. Aí, há poucos dias atrás, eu ainda estava vendo um documentário sobre o universo. O cientista falou o seguinte, que se eu sair aqui, da onde eu estou na Terra, e olhar para qualquer parte do universo, é como se eu estivesse no centro do universo. Mas se eu sair da Terra, viajar, não tem como fazer isso, mas assim no pensamento, né? Milhões de anos-luz, milhões de quilômetros da Terra, bilhões, trilhões, ir para um outro ponto do universo muito longe, que nem dá para ver nem o Sol. Chegando lá, eu vou olhar para o universo, para todas as direções, é como se eu estivesse lá no centro do universo também. E essa descoberta é muito recente. Então significa o seguinte, gente, que nós, na verdade, não sabemos o que é o universo. Nós sabemos quem criou tudo isso. Mas o poder, a grandiosidade, a gente ainda não tem ideia do tamanho e da quantidade de mundos que existe por aí. Está mais ou menos claro a grandeza que é Deus? Então, para quem criou isso, é muito mais poderoso do que a gente imagina só na nossa religião. Deus é o Criador, mas olha o tamanho da criação. Olha a grandeza da criação. Está claro aí? Muito bem, então essa é a parte material, essa é o que a ciência fala, que o universo é gigantesco, tem os planetas, e para a ciência o único planeta que existe vida com razão, né? Vida com raciocínio, vida inteligente aqui na Terra, e acabou a história. Por enquanto é isso que é falado. A filosofia fala a mesma coisa. E a religião? A religião concorda com a ciência também. Em geral, as religiões concordam que existe só isso aí, que existe vida só na Terra. E a doutrina espírita? A doutrina espírita acredita em tudo que a ciência fala, só que da parte da vida, o espiritismo vai muito além disso. Porque, por exemplo, agora vamos entrar um pouco na parte espiritual. Para as religiões comuns, cristãs, tradicionais, quando a pessoa morre, a alma sobrevive, concorda comigo? A alma continua vivendo e tem duas alternativas, ou vai para o céu, ou... E o catolicismo, para quebrar o galho daquele mais ou menos, criou mais uma região, mas não criou do nada não, a gente vai explicar aqui. Qual é a outra região que está faltando aí? O purgatório. Então, olha só, céu, inferno, purgatório. Será que é isso mesmo? Vamos analisar. Então, depois de muitas observações, né? Vai que sai aqui? Ele falou que saiu hoje. Pode já?
Então, pessoal, depois de muito observar, e ao longo de muitos séculos, não é de agora não, os fenômenos espirituais, os fenômenos mediúnicos, os fenômenos espíritas, ele existe desde o primeiro ser humano na Terra, desde os homens pré-históricos. Sempre existiu mediunidade, sempre existiu o espírito, pessoas que enxergam o mundo espiritual, sempre existiu o espírito que ouve os espíritos, pessoas que ouvem os espíritos. Isso é antigo, muito antigo. Isso aí não é característica da Umbanda, do Candomblé, do Espiritismo ou das religiões de origem afro-brasileira, não. Isso aí já é universal. Se você for lá no Tibete, na China, que não tem nada a ver com a gente aqui, nem com a África, eles têm reuniões mediúnicas de materialização, de magia negra, lá nas altas montanhas do Tibete. Tem livros falando sobre isso. Então, quer dizer, fenômenos mediúnicos em si, fenômenos que os espíritos se comunicam com o ser humano, eles sempre existiram. Agora, a organização desses fenômenos, através de conhecimento coordenado, um conhecimento científico e filosoficamente organizado, quem fez isso foi Allan Kardec, a partir de 1857 até 1869. Então ele fundou ali a doutrina dos espíritos. Mas os fenômenos, ele baseou em que para fundar essa doutrina? Nos fenômenos que aconteciam. Nos Estados Unidos ele descobriu, via informação da América para ele morava lá em Lyon, lá na França, depois foi para Paris. Então ia informação para ele de vários lugares do mundo que tinha esses fenômenos. Então ele organizou, começou a estudar e fundou a doutrina espírita. Então a doutrina espírita, ela é baseada em quê? No empirismo, naqueles fatos que foram ocorrendo e que ele foi sistematizando, organizando em forma de conhecimento. E ele observou que todas as religiões do mundo, desde as orientais até as religiões cristãs, que já existiam na época na França, onde ele vivia, né? Existia o catolicismo, existia o protestantismo. Então ele começou a pesquisar também dentro das religiões. Todas as religiões têm fenômenos. Por exemplo, você vai ver a vida de Santa Teresa de Ávila. Uma hora a gente vai vir fazer um estudo só sobre ela. Essa santa da Igreja Católica, a vida inteira dela, os espíritos apareciam para ela e davam comunicações. Ela escreveu vários livros baseados nos fenômenos mediúnicos que aconteciam dentro da igreja. E com muitos outros aconteceu isso, em todas as religiões, não só na Igreja Católica. Então, esses fenômenos, onde os espíritos vão orientando as pessoas, e até a gente mesmo, às vezes nosso anjo de guarda, um espírito protetor quer nos ajudar, ele é um espírito, não é? Espírito protetor, então um espírito. Como que ele faz? Ele dá um jeitinho, através de um sonho, através de um amigo, através de um inimigo. Até o inimigo é usado para nos ajudar. A gente pensa que inimigo é para o mal, às vezes não. O inimigo nos alerta. E quem às vezes que está usando o nosso inimigo é o nosso próprio anjo de guarda, influenciando ele para falar, para fazer algumas coisas que vão desviar a nossa rota para um caminho melhor, que a gente acha que é ruim. Acontece muito isso, né? Então, as comunicações espirituais, elas vão confirmando muito daquilo que as religiões trouxeram. Jesus o tempo todo, né? Jesus o tempo todo, o que ele falava? Que existe esse tipo de comunicação. O Espírito Santo vai vir sobre vocês. Olha bem, o Espírito Santo é o Espírito. Não é uma energia, não é nada assim, é um Espírito. Né? Esse Espírito, ele vai orientar vocês. Na hora que vocês começarem a pregar a minha doutrina, né? Esse Espírito falar com vocês. É assim que é. Até hoje, o que a gente fala aqui de bom, que serve, que é útil, é inspirado por quem? Pelo Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? São os Espíritos responsáveis pela divulgação da doutrina de Jesus. No nosso caso, com o alinhamento na doutrina espírita, com foco no Espiritismo. Então, dentro do Espiritismo,
a gente vem o conhecimento através de várias orientações espirituais. Eu já coloquei aqui na bibliografia que nós temos, então, né, através de Chico Xavier, principalmente, também Allan Kardec, e tem um livro ali das esferas espirituais, que vão orientar a gente melhor como que as moradas. O nosso tema é as moradas, né? Como são as moradas espirituais? Como são as moradas na casa do Pai? Então tem essas moradas físicas que eu acabei de falar, que nós não vamos desenvolver muito essa parte, né? Da parte que a ciência nos ensina, que a gente já sabe que são mundos infinitos, né? Que existem no universo, não se sabe nem aonde, né? Existe, por exemplo, só para a gente fechar essa parte aí, o que nós, através dos instrumentos astronômicos, conseguimos enxergar no universo, é chamado de universo observável. É só até ali que eu consigo ver. A partir da onde eu não consigo mais enxergar, e que já existe lá mundos e galáxias que se expandiram além dessa região, a gente não sabe nada disso aí. Então ninguém sabe se o universo um dia tem um fim, não tem como saber. Para nós, por enquanto, ele é infinito, não tem fim, como diz no livro Gênesis, né? Muito bem, agora, com relação às orientações espirituais, a Igreja Católica e Evangélica, ela fala que tem o céu, o inferno, no caso da Igreja Evangélica, e a Igreja Católica é o céu, o inferno e purgatório. Morreu, vai para um lugar assim. Se a pessoa for boa, céu. Mais ou menos purgatório para acabar de, né, queimar os resquícios ali de maldade que a pessoa possa ter. E o inferno é quem não tem solução. O evangélico, mais ou menos igual. Para o espírita, né, a gente recebe assim orientações, recebeu e continua recebendo muitas orientações com detalhes assim mais aprofundados, que começam a entrar. A Espírito de Jesus, ele vai percebendo que a humanidade vai amadurecendo, que nós temos capacidade para aprender um pouco mais sobre esses assuntos, então ele vai mandando para nós novas revelações, novos ensinamentos. Então, fazendo uma comparação com as igrejas tradicionais, né? O que a doutrina espírita ensina para nós hoje? Através de vários livros, né? Ensina o seguinte, que quando a pessoa morre, né, ela vai ter que ir para algum lugar. O espírito não pode ficar por aqui. A vezes até fica, mas fica aqui é como se fosse um umbral. Mas geralmente ele é atraído para uma região do mundo espiritual que esteja de acordo com as vibrações que ele possui. Não adianta a mãe implorar, o pai implorar, nem o anjo de guarda dizer, não, eu quero que esse fulano aqui, eu quero que ele vá para tal lugar. Não. Quem vai determinar para qual região espiritual nós vamos é a nossa vibração, a nossa sintonia com as coisas que a gente tem na Terra. Então, isso aí vai de acordo com o quê? Com o nosso nível de evolução moral. Então, quanto melhor a gente a tendência é a gente ir para um lugar muito bom ou mais ou menos bom. Se a gente é mais ou menos, a gente vai também para um lugar mais ou menos. Vai ser atraído para lá, não, ninguém vai mandar a gente, nós vamos para lá, sermos atraídos. E se a gente for muito ruim, a gente vai ser atraído com a região tenebrosa. Então, fazendo assim um diagramazinho, a gente pode dizer o seguinte, nós estamos aqui no planeta Terra e os seres humanos estão vivendo aqui em cima do planeta, certo? Na crosta terrestre. Morreu, desencarnou, né? Aí eu vou escolher para onde eu vou? Não. Quem é que vai escolher? O meu grau de evolução, minha sintonia vibratória. Vai me puxar para aquele lugar. É como se fosse um imã gigantesco que vai nos atrair. Se eu for uma pessoa do bem, eu vou da crosta terrestre para cima. Se eu for uma pessoa mais ou menos, eu fico aqui próximo da crosta terrestre. Se eu for uma pessoa do mal, eu vou para baixo da crosta terrestre. Lembrando que a crosta terrestre tem entre 5 quilômetros e 50 quilômetros de profundidade. É para lá que eu vou.
E se eu fui muito ruim, eu vou ser atraído lá para o centro espiritual, não é centro material, tá? O centro espiritual do planeta Terra, onde tem os espíritos piores. Tá claro aí? Então, que vai determinar que morada que eu vou depois da morte é o que eu fiz durante a minha vida inteira. Vai ser a média de tudo que eu fiz. Eu vou somar tudo que eu fiz, né? Se eu fiz mais coisa boa, mais coisa ruim, é isso que vai determinar para onde eu vou. Não tem como, não adianta ficar chorando, pedindo para santo, pedindo para Francisco de Assis, para o seu anjo de guarda, para Jesus, que nessa hora eles não vão nos atender, eles vão só esperar para ver para onde eu vou, para a partir dali começar a nos ajudar. Então, que região são essas? Então podemos dizer o seguinte, que essas regiões, elas começam lá no centro da Terra, que são o abismo e as trevas. O abismo é o pior de todos. Lembra quando Jesus, ele se encontrou com uma pessoa que estava lotado de espírito, e esses espíritos foram como uma manada de porcos? Quem lembra disso aí? Esses espíritos, né, questionaram Jesus, mas fizeram um pedido para ele: não nos mandeis para o abismo. Está lá no Evangelho, pode pegar a Bíblia e assistir, via lá, né? Quando ele foi ajudar esse jovem que ele estava endemoniado, estava lotado de espírito obsessor em torno dele. Então ele foi, pediu para não, esses espíritos não queriam nem, eles eram ruins, mas não queriam vir para o abismo, porque é de lá que eles vieram, de saber que lá a situação é tenebrosa, é muito mais sofrimento do que o pior sofrimento que existe para nós aqui na Terra. Essas regiões espirituais, por isso que fala que é inferno, porque muita gente sonha, se for católico, evangélico, se é uma pessoa que tem essa ideia na cabeça, ele sonha, vai dormir, sonha, e é levado ou vai para essa região, e sonha que aquilo, ele vê aquilo ali, a gente vê, pela nossa sintonia, quando acorda, todo suado, com medo, parece que saiu correndo de alguma coisa, que a gente veio de lá. E tem gente que consegue lembrar, tem gente que escreve sobre isso, os livros, e vão falar, eu tive no inferno, mas é um inferno? Não deixa de ser, mas não é eterno. A diferença do inferno cristão, católico, evangélico, espírita, essa região ela vai acabar, esse sofrimento vai acabar um dia, né? Ele não é eterno, porque esses espíritos uma hora e voltam para reencarnar e depois começam a evoluir de novo. Jesus foi lá, atrás de... Lembra? Quem é que traiu Jesus? Não é? Então, como ele traiu, o que aconteceu? A vibração dele caiu muito. Então, ele foi atraído para as trevas aqui. Quando Jesus é crucificado, vai lá e busca ele. Porque ele estava enganado só, né? Mas ele não era uma pessoa ruim. Mas ele tinha uns desvios de pensamento, tanto que depois ele teve chance de retornar em outras personalidades. Então, essa é a região pior, quando o suicídio, quando a pessoa suicida, tá? Segundo a Ivone Pereira, nesse livro aqui, ó, Memória de um Suicida, a região do Vale do Suicida é aqui, no interior da Terra, muito sofrimento. Ela até relata lá, né, nos primeiros capítulos do livro, que os espíritos sofrendo muito e ficam gastulados, que agarrados lá e pedindo socorro, pedindo para sair dali, e ficam muitos anos. E alguns, aí vem a legião dos servos de Maria, que é uma legião, um grupo de espíritos que trabalha em nome de Maria, mãe de Jesus, vem e começa a recolher alguns espíritos que já estão preparados para reencarnar. Então recolhe esses espíritos e leva para os postos de auxílio, para começar a preparar para reencarnar de novo. Então o suicídio é um dos atos que a gente comete que leva para essas regiões. Mas não é só suicídio não, gente, tá? Então qualquer paixão não é no sentido de amor a outra pessoa não. Paixão que a gente fala aqui é vícios, defeitos, né? Que a gente tem, pode levar para lá. Os espíritos que lá se encontram, alguns deles são tão inteligentes
que eles possuem controle mental sobre outros espíritos. Olha só o que pode acontecer. Então, o que ele faz? Ele modifica o formato dos espíritos que eles dominam. Esse espírito vai tomando a forma de um bicho e depois uma forma de um ovo. E tem um espírito que fica na forma de um ovo, como se ele voltasse ao útero materno. Eles pegam esses espíritos que são muito doentes, muito desequilibrados, vem aqui na pessoa que briga, a pessoa que arruma confusão, que bebe muito, que usa droga, que é vingativo, que é muito egoísta, muito orgulhoso, pega esses ovos, chamado ovoide, e liga na pessoa aqui encarnada, faz uma ligação magnética. É o início do processo da obsessão. Aí aquele ovoide, ele começa a sugar nossa energia, eu começo a ficar doente, você vai no médico, isso não vai aparecer, porque é espiritual. Você começa a ter problemas espirituais direto. Quando alguém faz um trabalho para outra pessoa, né, numa magia negra, por exemplo, faz esse tipo de coisa. A pessoa nem sabe que é isso que funciona. Você começa a roubar a energia da pessoa até tentar matá-la. Se você odiar demais. Então, esses espíritos têm um controle e eles vão influenciar a gente. Por isso que muita gente começa assim num desvio espiritual leve, né? Num desequilíbrio, e depois vai entrando num processo que vai parecendo que é loucura. A pessoa vai tendo depressão, a pessoa vai tendo síndrome de pânico, a pessoa vai se afastando de tudo, ela começa a ficar uma pessoa intratável, começa a xingar todo mundo, não quer mais contato com ninguém, não quer mais sair de casa. Você pensa que é só um problema de ordem emocional, leva no psicólogo, melhora um pouquinho, depois piora de novo. Então você tem que fazer os dois tratamentos, porque essa pessoa, certeza que ela está sofrendo uma influência de um espírito dessa região aqui, que pode ter sido um inimigo dela de outra vida. Então por isso é importante saber desse conhecimento que existe essa possibilidade. E por isso é importante a gente frequentar uma religião. Se eu gosto do centro, eu vou no centro. Se eu gosto da igreja, eu vou na igreja. Porque lá na igreja também, os espíritos superiores, eles vão ajudar a fazer esse tratamento nas pessoas. Na evangélica também, todo lugar na Umbanda, quem gosta, não tem problema, o tratamento vai ser feito. Só que no espiritismo é feito de uma forma mais organizada. A gente sabe, tem reunião mediúnica, é feito os pedidos, tem centro espírita igual que eu frequento lá, faz tratamento médico, faz outras coisas, mas tudo ajuda. Tudo ajuda. Tá? Você pode ir numa religião que você gosta, não tem problema. Ok? Então, esses espíritos, como nós também que somos inferiores, nós não temos acesso a regiões espirituais superiores, a não ser quando eu vou dormir, tenho um sonho, de vez em quando eu sonho que eu fui num lugar maravilhoso. Quem já sonhou com isso? Não lembra direito como foi, só vem aquela alegria, aquela sensação de bem-estar, que você parece que esteve num lugar incrível. Mas é o quê? É só aquele momento que você foi levado lá, para você ver como que é, para ver se você acorda e começa a melhorar. Então, de vez em quando, eles levam a gente para essas regiões, para a gente ver que é muito melhor do que viver em outro lugar. Pior. Tá? Então, de vez em quando, a gente consegue fazer, chama êxtase. É um fenômeno que no espiritismo chama... O que é o êxtase? Você é levado por seu anjo de guarda, seu espírito protetor, numa região espiritual muito elevada, só para você sentir o gostinho de como é viver lá. Você volta renovado. Você não lembra direito, e não deixa você lembrar muitos detalhes de como é lá, porque tem coisas que são inacessíveis ao nossa estrutura mental. A gente não pode ver certas coisas, né? Que só os espíritos superiores, então eles não deixam de lembrar, mas eles deixam de perceber como é lá. E por outro lado, eles fazem a gente de vez em quando também ir lá nas regiões das trevas. E fala assim, ó, daqui que você veio. Você quer voltar para cá quando desencarnar? Então eles começam a fazer o alerta para todo mundo, de um jeito ou de outro, né? Então, os suicidas, né? As pessoas que guardam muita mágoa e muito remorso, criam uma vibração tão inferior, cai o seu nível vibratório, que também são, depois que desencarnam, se você não trabalha isso, não perdoa,
você vai ser levado. Por isso que Jesus falou, né? Perdoai, né? Os vossos inimigos. Se a gente não consegue perdoar, a gente vai ser levado para lá também. Se a gente né? mantiver e alimentar a mágoa e o remorso. E lá é uma região de muita dor e muito desespero. O pior sofrimento aqui na Terra, dentro de uma guerra, igual na Ucrânia está acontecendo lá, por exemplo, não chega aos pés do que é o sofrimento nessas regiões inferiores, que a gente chama de inferno, pelos cristãos tradicionais, ou abismo trevas. Está claro aí? Essa é a pior. Pior do que isso não tem. Tá? Mas é muito ruim, a gente tem que tentar se livrar disso aí. Subindo um pouquinho, quando chega aqui na crosta terrestre, onde a gente está, daqui para cima, a gente chama de umbral. Então o umbral é dividido em três. É o umbral grosso, é o pior, que tem mais gente sofrendo, espírito sofrendo. O umbral médio e o umbral superior, onde tem as cidades espirituais, como o nosso lar. Ele fica no umbral superior. Mas é umbral ainda, é a região de passagem, de sofrimento. O que eles falam lá? É uma região onde vão... Quem que vai para essas regiões? As pessoas que mesmo estando dentro de uma religião, elas frequentam 50 anos uma religião. Eu sou católico, eu sou evangélico, eu sou espírita. Mas a pessoa, do jeito que ela entrou no primeiro dia, ela continuou do mesmo jeito, com o mesmo defeito, a mesma arrogância, o mesmo orgulho, o mesmo egoísmo, quando ela desencarna. Então a religião adiantou o que para ela? Nada. Porque não basta o rótulo, não. O rótulo não salva. Você tem que ter melhorado ao menos um pouquinho. Então essa indecisão da pessoa, de ela não pegar firme ali para... né? Não, tem que melhorar, não posso continuar do jeito que eu sou. Né? E a decisão vai salvar ela de muito sofrimento no futuro. E essa região, então, de sofrimento, para que ela existe? Para a gente esgotar os nossos resíduos mentais de maldade, de ignorância, de vício, de problemas que a gente traz. A gente vai esgotar ali, através do sofrimento, não tem outro jeito. É uma região de sofrimento, você vai ver todo mundo sofrendo, você vai sofrer junto ali. Quando você estiver pronto, eles vão lá, te pegam, levam para uma colônia espiritual e preparam você para voltar para a Terra de novo e reencarnar. É assim que funciona. Tanto no abismo, nas trevas e no umbral é desse jeito. Tá certo? Então todos nós, com uma ou outra exceção, a gente veio dessas regiões. Por isso a gente tem tanto problema. Nós temos problema de família, problema de dinheiro, problema na sociedade, problema no trabalho, problema com o vizinho. Não se dá com fulano, não se dá com beltrano. Mas de onde vem esses problemas? A gente traz de lá. E dos outros passados que a gente teve pior do que esse presente que a gente tem, né? Muito bem, então essa é a pior. Aí, gente, começa a melhorar. Se eu desencarnar agora e conseguir subir a partir dessa região aqui chamada Arte, Cultura e Ciência, que é uma região onde os grandes líderes do mundo na área da arte, da cultura, da ciência, para o bem, porque tem para o mal, esses vêm de lá. São preparados para ajudar a Terra no desenvolvimento de todas as áreas, na área artística, na área cultural, na área científica, para ajudar o homem a melhorar. Eles escrevem bons livros, fazem boas invenções, descobertas científicas, como, por exemplo, a descoberta aquele que descobriu a paralisia infantil. Eu esqueci o nome, eu ia lembrar o nome dele, esqueci. Hein? Seib, né? Albert Seib. Olha só, o cara, ele veio no mundo para salvar a criança. Olha que missão maravilhosa. Ele se preparou no mundo espiritual e depois que ele salvou todo mundo, ele ficou paraplégico. Né? Então, mas veio com essa missão. Então, são esses espíritos muito elevados que ajudam a humanidade, até na área religiosa também, como Francisco de Assis, né? Os grandes líderes de todas as religiões do mundo inteiro, Buda, né? Krishna,
esse Maomé, esses espíritos vieram dessas regiões. Alguns venceram, outros foram mais ou menos nas suas missões, né? Então, são as regiões superiores aqui. E tem uma região muito superior, isso está registrado no livro Nosso Lar. Tem uma passagem lá, o Nosso Lar, ou é Obreiros da Vida Eterna. Um dos dois livros de André Luiz, que faz o seguinte: eles estão na cidade espiritual Nosso Lar, mas eles iam receber a visita. Eles estão numa cidade espiritual, são espíritos já de uma certa evolução, já melhores, do que é bem melhor que a gente. E eles iam receber lá um espírito de uma região superior a que eles estavam, lá de cima mesmo, uma região muito elevada. Mas esse espírito era tão elevado que eles precisaram se reunir numa sala lá no mundo espiritual, na cidade Nosso Lar, fazer uma prece, fazer uma reunião, para que esse espírito pudesse vir, senão ele não conseguia nem vir, de tão superior que ele era. Então existe isso ainda. Quanto mais elevado é o espírito, eles têm mais dificuldade de contato com a gente. Então quando eu falo assim, Francisco de Assis me ajuda, né? Francisco de Assis não vai estar aqui não, gente. O Francisco de Assis, ele está lá com Jesus nas regiões iluminadas, mas ele vai enviar os seus mensageiros, seus trabalhadores para nos ajudar. Ele não vai vir aqui por minha causa. Quem sou eu para Francisco de Assis vir aqui, gente? Entendeu? Nossa Senhora me ajuda. Não é Nossa Senhora. Maria não vai descer lá das regiões espirituais iluminadas, que ela está com Jesus, para vir aqui para me socorrer. Não tem como ela fazer isso. Mas ela, pelo grande coração maravilhoso que ela tem, o que ela faz? Ela envia os seus trabalhadores. Como eu falei, no caso do suicida, ela tem uma equipe que busca o suicida no Vale do Suicida. Aqueles que já estão prontos para reencarnar de novo, para tentar melhorar. E assim, nós vamos indo. Então, para a gente fazer uma comparação com o catolicismo e com a igreja evangélica, a gente pode dizer o seguinte, que o abismo, as trevas, é um umbral, é o inferno. Então, o inferno localizado na região do abismo das trevas. O purgatório da Igreja Católica é o nosso umbral. Os espíritos estão lá sofrendo, e nesse sofrimento eles estão esgotando os seus resíduos mentais, como fala, né, André Luiz, no livro Nosso Lar. Você está esgotando, você está tirando as coisas ruins de você. Quando você melhorar um pouquinho, você sai do purgatório, ou seja, do umbral, e vai para uma colônia espiritual. Preparar para a sua né, processo de restringimento do seu corpo espiritual, para você nascer de novo. Para a gente ter essas várias encarnações que a gente tem até melhorar. É assim que vai funcionando. Tá? E o céu? O céu seria essas regiões superiores aqui, ó, da arte, cultura e ciência, o amor universal e diretrizes planetárias. Que região é essa de diretrizes planetárias? É a região de onde Jesus controla tudo o que ocorre aqui no planeta Terra. Aí, você liga a televisão, no jornal, é fulano matando cicrano, é guerra não sei aonde, é estupro de vulnerável, é pedofilia. Aí você fala assim, mas Jesus está controlando isso? Porque nós não podemos esquecer que tudo o que acontece com o ser humano, com a gente, é um processo kármico. Que nós causamos, nós iniciamos a causa e agora estamos sofrendo as consequências. Então Jesus não interfere nesse processo kármico de ninguém, nem dos países. O Brasil tinha um processo kármico em que ele invadiu o Paraguai em 1864 ou 65, 64 a 65, ele invadiu o Paraguai junto com o Uruguai e a Argentina. A Tríplice Aliança, Brasil, Paraguai e Argentina invadiram o Paraguai e destruíram o Paraguai. O Paraguai foi reduzido pela metade do território, 80% da população masculina foi dizimada na guerra, não sobrou só fora o Paraguai. Então o Brasil, junto com esses países, iniciaram um processo kármico, agora precisava reajustar.
Então, o que aconteceu? Em 1970, o governo brasileiro, que era governo bravo, né? Aquela era militar, mas não interessa. Os processos kármicos não enxergam a pessoa. Se tem que resolver, tem que resolver. Então, eles iniciaram um processo onde construíram uma das maiores hidrelétricas do mundo, que é qual? Represa a barragem de Itaipu, cuja energia, na verdade, o Brasil construiu sozinho, com dinheiro do Brasil, que o Brasil pegou emprestado com o Banco Mundial, com o Fundo Monetário Internacional. O Brasil foi lá, pegou tudo, os equipamentos, engenheiros vieram de várias partes do mundo, construíram a represa. Ficou sendo a maior do mundo e é uma segunda, terceira maior ainda. Produz uma quantidade gigantesca de eletricidade para o Brasil e para o Paraguai. Mas por que para o Paraguai? Porque eles pegaram um pedaço do território do Paraguai para construir a represa. Mas o Paraguai não deu um centavo, não ajudou em nada e ficou ainda, recebeu a energia de graça, a energia elétrica no Paraguai sobra, e o que sobra eles vendem para o Brasil ainda. Então isso aí, gente, é um processo de reajuste kármico. A gente olhando a política, hoje, isso é um absurdo, como que pode o Brasil fazer isso, perder tanto? Não está perdendo, nós estamos nos reajustando. Então esse reajuste, ele é feito ao longo dos milênios, dos séculos. O do Brasil até que foi rápido, durou 100 anos. Rapidinho a gente reajustou com o Paraguai. Então esses processos kármicos que existem nas nações, né, tudo que você fizer com alguém, você vai ter um retorno. Não sabemos de que forma. No Brasil foi em forma de ajuda para o outro país, né? Mas pode ser de outra forma. Então, isso ocorre também na nossa vida pessoal. Tudo que a gente faz se for negativo, gera um processo kármico. Você fez, é ruim, karma. Se você fizer, se você só pensar, não gera karma. Eu odeio a Samanta, eu odeio a Dona Arlete, não gera karma. Mas se eu pegar esse microfone aqui, dar uma pancada na cabeça da Samanta e dar uma pancada na cabeça da Dona Arlete, é Samanta, né? Então, deu uma pancada, machucou, gerei karma. Eu vou ter que sofrer o mesmo nível de dor que eu infligi as duas. Pode ser nessa vida, mas se eu fugir, eu peguei, bati, fugi para o Japão. Elas nunca vão me achar. Mas a lei divina te acha. Por quê? Porque a lei divina está dentro da gente. Você não foge da lei. Então você deu as duas pancadas, você vai levar essas duas pancadas. Só que não precisa ser do mesmo microfone e do mesmo jeito. Pode ser a pancada, perda de um emprego, traição de alguém, de um amigo. Então o nível de dor vai ser idêntico, só que vai ser um processo diferenciado, porque não dá para ser igual em tudo. Aí eu matei 100 pessoas, então eu vou ter que morrer 100 encarnações, não precisa. Olha o João Batista, melhor exemplo que existe sobre isso. João Batista, primo de Jesus, filho de Isabel, não é? Como que ele desencarnou? O rei Herodes pegou, decapitou. Aí Jesus soube e falou, isso aí tinha que acontecer. Jesus sabia, era karma, porque 400 e poucos anos antes, ele tinha sido o profeta Elias. O profeta Elias mandou matar 400 sacerdotes de Baal, que adoravam o deus Baal, que era um deus, né, dos povos ali, inimigo dos judeus. Aí como o que ele fez teve mais poder do que esse sacerdote, ele mandou matar 400. Aí depois ele reencarna como João Batista para só uma vez tem que acontecer igual. Você vai e perdeu a cabeça também. Esse é o reajuste kármico. Entendeu? Então assim que vai funcionar. E como vai funcionar? Através de todo esse processo que a gente foi falando aqui. Você vai para uma região, sofre, volta e depois até você conseguir chegar numa região superior. Então, gente, se eu não quero sofrer, eu não posso fazer ninguém sofrer.
Porque se eu faço alguém sofrer, eu gero karma. Se eu gerei karma, eu vou sofrer. Não tem como escapar. Aí a gente pode perguntar, será que eu vou sofrer muito ainda na minha vida? Vai depender de tudo que a gente já fez lá para trás. E pelo que a gente é agora, dá para a gente ter uma noçãozinha do que a gente foi lá atrás. Não dá? Hoje em dia eu sou bonzinho? Não. Eu ainda sou arrogante? Sou. Eu sou invejoso? Sou. Eu sou ciumento? Sou. Eu tenho mágoa das pessoas? Ainda tenho. Eu fico com raiva à toa? Eu sou irracível, né? Fico com raiva de qualquer coisa? Sim. Se eu sou assim agora, que eu estou melhor, imagina na minha vida anterior. Imagina na outra anterior. Imagina 1000 anos atrás. Você acha que a gente era melhor, gente? Não tem como. A gente está melhorando agora. O que a gente traz de ruim agora é o que ainda temos que melhorar, porque a gente era pior. Hoje, eu estou aqui falando no centro espírita. Por exemplo, na vida anterior, eu estava juntando um grupinho para a gente assaltar, roubar, estuprar, matar e ficar rico. Então, é assim que a lei divina funciona. O mal que você fez no passado, você tem que transformar agora no bem. Você tem que ajudar. Porque se você não ajuda, vem o karma e ó, te pega. Por isso que é preferível você trabalhar no bem do que vir a dor e te pegar. Porque de uma forma ou de outra você tem que resgatar. Não tem escapatória. Não é? Por exemplo, o Judas traiu Jesus. Quer dizer, ele traiu. Aí, no século XIV, ele reencarna como Joana d'Arc, lá na França. Com 18 anos, ele salva o país da guerra contra a Inglaterra. A Inglaterra invadiu a França e estava perdida. A Joana d'Arc, uma menina da roça, do interior de Domremy, uma roça, ela começou a receber a orientação espiritual que ela tinha que ajudar um rei da França. Ela foi no rei lá em Paris e falou para ele, ó, eu vim para ajudar. O rei acreditou, porque ele tentou enganar ela com orientação espiritual não se deixou enganar, ele acreditou, eles conseguiram vencer a guerra dos 100 anos, guerra dos 100 anos que era, entre França e Inglaterra. A Inglaterra invadiu a França. E começou a menina tinha 18 para 19 anos. Quando terminou a guerra, você vê, ela tinha sido Judas, hein? Ela terminou a guerra, as pessoas que ela ajudou, os franceses, pegaram ela e entregaram para os inimigos ingleses e foi queimada na fogueira, com 19 anos de idade. Entendeu? É um reajuste kármico, de uma forma diferente. Ela fez o bem, agora ela fez mesmo, porque ela ajudou mesmo. A França se tornou país unificado depois de Joana d'Arc. Se não fosse essa menina, hoje a França estava toda fragmentada em pequenos países. Ela unificou o sentimento de patriotismo. Na época, que era fraco ainda no mundo, né? Ela unificou os franceses. Porque o soldado, que soldado brutamonte, gigante, olhar para uma menina magrinha, franzina, que nem aguentava carregar uma espada. E ela ia na frente do exército, sem medo. Não, nós vamos expulsar os ingleses. Que é isso que Deus quer. Porque os espíritos sopravam no ouvido dela. Ela ouvia. Né? Essa é a minha missão. Terminou a missão, ela foi covardemente entregue ao inimigo. Mas a gente sabe que tudo tem um porquê. Então, se a gente volta no tempo, a gente vai ver quem ela fez, o que ela fez e justifica o que ela passou. Entendeu? Então, esse é um processo kármico de um nível muito elevado, né? Porque é um discípulo de Jesus. Hoje ela é, né, o mentor espiritual, o protetor espiritual do povo francês. Ela se tornou, né, o mentor espiritual da França. E ela é quem? No futuro passado ela foi Judas. Então é assim que vai acontecendo. É o mesmo espírito em seus vários personalidades, até unificar tudo.
dentro do eu, né, da personalidade maior, que a gente se torna um espírito superior. Aí não tem mais isso, de personalidades não, aí é uma só. Mas em cada vida a gente tem uma personalidade e depois unifica tudo, né? É assim, gente. Então eu agradeço aí a atenção de vocês. Se ficou devendo alguma coisa, alguém quer perguntar alguma coisa, fica à vontade aí, que a Robinson responde. Agradecemos, Joãozinho, né, João Carlos aí pelo brilhante estudo da noite de hoje. Que Deus te abençoe, que você continue esse trabalho abençoado e divulgador do Espírito. Agradecemos a Samanta pela página, começando a treinar aí, né? Terão outras. A próxima vez no microfone. Né? E domingo que vem agora, não é um trocadilho não, tá? Domingo, o orador é o Domingos, né? Então parece um trocadilho. Domingos, que andou sumido da casa uns tempos, nós reabilitamos ele agora, vai nos falar sobre diferentes estados da alma na erraticidade. Quarta-feira que vem é o Célio Cosme, o Celinho, que também estava sumido da casa já há um bom tempo, também estamos reabilitando ele aí, né? E o tema é mais próximo, domingo que vem eu divulgo para vocês. Então nós vamos encerrar essa primeira parte, perdão, agradecendo a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui na nossa casa, estudando mais um trecho da doutrina espírita. Que Deus abençoe o nosso querido amigo João Carlos, a todos que estão nos assistindo aí pelas mídias sociais, vocês que estão no salão, aqueles que não puderam comparecer. Rezando a oração que Jesus nos ensinou, e logo após o passe, para aqueles que tiverem necessidade, aguardem no salão que serão chamados de acordo com o número de passistas lá dentro. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair nas tentações do caminho, mas livrai-nos de todo mal, porque são teus o reino, o poder e a glória para todos sempre. Com essa prece, nós pedimos aos amigos espirituais, na figura maior do nosso mentor da casa, doutor Adolfo Bezerra de Menezes, para dar para encerrar a primeira parte, partir para a segunda parte na Câmara de Paz. Da paz a todos, uma boa noite. Tanta luz